Acabou a eletricidade, né? Então, tentar gravar pelo menos o som para as pessoas ouvirem depois. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddham namam sangham namasami. Então, o ensinamento que o Ajahn Chah gostava muito de repetir, né? Gostava de fazer esse contraste entre a libertação, né? o não condicionado, né? E o mundo condicionado. Em tailandês, essas duas palavras tem duas palavras que rimam, né? Mas não tem um exato mesmo significado, né? Que é vimutti, né? Que seria a liberdade, e somut, que é somut não é exatamente convenção, né? É uma palavra que significa assim, é algo combinado, é uma convenção, né? É nesse sentido, né? Somut, vamos combinar uma coisa, imagine que a gente faça isso, somut lautam bapni, né? Então, somut é assim, nós imaginamos juntos uma coisa, combinamos juntos uma ideia, né? É como se fosse um acordo entre nós, né? Somut, e aí ele contrapõe com vimut, né? Que é a libertação. Então, ele diz para a pessoa alcançar a libertação, ele tem que conhecer claramente, né? Essas como é que está isso em português, né? Já que somut, convenções sociais, é mais do que isso, é mais esse mundo, o mundo mental, eu diria os sankaras, né? Se fosse em termos assim, sankaras mentais, né? A pessoa não entender bem como é que funciona esses sankaras mentais, ela jamais vai alcançar a libertação, né? E também porque o caminho que o Buda ensina, né, faz uso dessas construções mentais, né? Acho que é uma boa palavra, construções mentais, né? Não é tão, né, somut, não é tão amplo assim como, né, o mundo condicionado, né? Mas diz mais respeito à mente, né? Essas construções mentais que a gente faz, né? Então, somut, kapimut, né? São duas, né, do jeito que a gente já ensinava, né, como se fosse um par, né? Então, se a pessoa sabe, conhece plenamente, conhece bem, né, entende o que são as construções mentais, então ela consegue alcançar a libertação. Isso vai tanto no sentido de não ter ilusões a respeito, né, não se deixar apegar ou se deixar limitar pelas construções mentais, como também tem no sentido de saber utilizá-las de forma que resulte, né, em iluminação. Porque, de novo, como eu disse, né, o caminho que o Buda ensinou faz pleno uso, né, aliás, é inteiramente composto desses tipos, dessas construções mentais, né? Eu gosto de comparar como se fosse uma chave, né, a chave e a fechadura. Quando você coloca a chave na fechadura, ela configura, né, os pininhos que estão ali dentro da fechadura, ela, né, tem aquele relevo da chave, então ela empurra alguns pininhos para baixo, outros pininhos ficam mais acima, tem uma configuração correta, né? Quando você coloca a chave na fechadura, você configura corretamente os pinos que estão lá dentro, então abre-se um vão livre, né? E você consegue girar a chave e abrir a porta, né? Então, o nobre óctavo do caminho também é isso, né? Ele não tem nada transcendental em si mesmo, né? Ele leva a algo transcendental, mas ele mesmo são apenas convenções sociais, apenas modos de pensar, atitudes, opiniões, hábitos, né? De comportamento, hábitos mentais, desenvolver certos estados mentais que são úteis, abandonar estados mentais que são nocivos.
respeito, reverência, disciplina, tudo coisas normais de seres humanos, né? Então, quando você configura essas coisas normais de seres humanos, né, você vai mexendo, tira uma, coloca outra, que faltava você adquire, a que estava sobrando você tira, a que já existia você ajusta ela direitinho, né, para encaixar com a outra que você desenvolveu. E aí, quando você configura isso de uma maneira correta, então a mente se abre, né, e a pessoa alcança a iluminação. Então não é um caminho que dependa de seres divinos, forças do além, pedir bênção e pedir permissão para algum ser divino deixar você entrar no paraíso. Não tem nada a ver com isso. É um caminho de você desenvolver as qualidades corretas, abandonar as qualidades que precisam ser abandonadas, desenvolver as qualidades que precisam ser desenvolvidas e saber configurar tudo isso de maneira sábia, de maneira que resulte em libertação, né? Então esse é um aspecto, né, que o Lompo falava, né? Então Rujak Samut Pura Já Vimut. Então tem esse aspecto, né? Agora, outro aspecto disso é também, né, a gente perder tanto a ilusão, né, de que eu sou esses hábitos mentais, eu sou essas construções mentais, isso é o que eu sou, isso é a minha composição, eu estou presente nessas construções mentais, essas construções mentais me pertencem, ou eu e essas construções mentais somos a mesma coisa. Eu sou as minhas opiniões me definem. Eu sou as minhas memórias me definem. Minhas ideias, minha capacidade de pensar. Tem aquele filósofo francês, penso, logo existo. Segundo o budismo, pensa, então é isso, tá pensando. É só isso, não tem nada demais. Mas as pessoas se definem, né? Um certo grupo de pessoas se define em termos de pensamento, né? Ou então se define em termos de memórias, ou seja, as experiências que eu tive no passado, é isso que eu sou essas experiências todas. Ou então eu sou esse grupo de opiniões, né? É isso que me define, as minhas opiniões me definem, meu modo de pensar me define, meus hábitos mentais me definem, e assim por diante, né? Então também, né, tem esse aspecto de desmascarar, né, essa ilusão, né? E enxergar o que há por trás de tudo isso, né? O que é que existe por trás de tudo isso. É tanto uma questão de se você não vou dizer que é impossível, né? Porque sabe-se lá, talvez seja possível. Mas mesmo que seja possível, é tão frágil, né? Imagine você querer configurar todos esses recursos, esses sankaras, né? Não tem uma palavra melhor. Configurar todos esses sankaras de maneira que eles fiquem harmoniosos e coerentes, né? Sem conseguir dar um passo atrás, né, e olhar ele de uma certa distância, né, você conseguir configurar ele estando ali dentro, no meio daquela bagunça, né, sem ter ponto de vista, né, sem ter um ponto de vista assim mais amplo, eu diria que é quase impossível, né? E mesmo que seja possível, é muito frágil. Então, mesmo que você consiga, que eu acho que você não consegue, mas supondo que você consiga, ainda assim é muito frágil, né? Mesmo que dura pouquíssimo tempo, qualquer coisinha que acontecer, é só fazer frio, pronto, já foi tudo para o espaço, né? Já perdeu tudo, né? Só mudar o clima, só alguém reclamar de alguma coisa, alguém falar algo desagradável, já cai tudo por terra novamente, né? Ou você ficar doente, ou se assistir a uma notícia no jornal, pronto, já perde completamente, né? É muito frágil, né? Agora, essa pessoa, o ponto em que isso fica mais estável, não fica completamente estável, né? Mas fica mais estável quando a pessoa também tem um ponto de vista, né, fora dos sankaras, fora das construções mentais, né? Você pode chamar isso de sati,
né, num nível mais superficial, chamado sati, né, a capacidade de estar apenas ciente, né, de maneira desperta, né, quando eu digo sair do sankhara, cair no sono não resolve, né. Você cair no sono, você saiu desses sankharas todos, mas você não está ciente deles, né. Então essa capacidade de estar ciente, desperto, mas não envolvido, né, apenas observando em silêncio, né, essa ciência silenciosa, né. Então a partir desse ponto, né, você consegue ter uma visão mais clara do que é o que, né. E também isso não só ajuda você a ter uma visão mais clara, né, do que como é uma maneira mais sábia de configurar esses sankharas, né, como também é um ponto central que harmoniza eles, né, como essa experiência, a mente reage a essa experiência, né? Quando você coloca a mente nesse estado de tranquilidade, né, e de ciência, aquilo afeta o resto, né? Aquilo afeta todo o restante, tem efeito, um eco, né? Um eco vai se reproduzindo pelos demais sankharas também. Então também tem um efeito estabilizador, não sei, a calma, né? Meio que estabiliza, mas eu diria mais um termo de estabilização, né? Você frequentemente, né, você estabelece a mente em silêncio, estabelece a mente em tranquilidade, aquilo estabiliza os demais sankharas, né? Estabiliza, eles ficam mais passivos, mais tranquilos, né? Mais dóceis, né? Os mais agressivos caem por terra porque eles só conseguem existir quando há ignorância, né? Sem a presença de ignorância, muitos deles já não conseguem mais existir, né? Então você só eliminando, né, a ignorância já resolve bastante problemas, né? E aí você continua alimentando, de tempos em tempos você faz um esforço para manter a mente nesse estado de tranquilidade, estado de silêncio atento, silêncio desperto, né? E isso tem um efeito nos demais sankharas também, ajuda a estabilizar os demais recursos da mente, né? Os demais sistemas psicológicos, não sei como é que você quer chamar isso, né? Então também tem um efeito estabilizador, né? Estabiliza, né? E tem um terceiro fator também que é interessante, serve de refúgio, né? Como eu falei, né? Não tem como esses sankaras realmente se estabilizar de verdade, né? Eles ficam mais ou menos voláteis, mas estáveis não ficam, né? Eles não servem para ficar. É que nem o corpo, né? O corpo não foi feito para ficar parado. Ele é um movimento, né? O corpo inteiro é um movimento. Ele não é um parar. O corpo parado não existe. Se o corpo parar, ele não existe. Ele deixa de ser corpo imediatamente, né? Ele existe nesse movimento, né, constante. Então a mente condicionada também é assim, né? Até o próprio nome já diz, né? A mente condicionada, ela só existe graças a condições, né? E uma condição depende da outra. Então é sempre um efeito de dominó constante, né? Como se fosse um ciclo vicioso, né? Uma condição dispara a outra dispara a outra, dispara a outra, a outra dispara a primeira e o ciclo se renova, né? E fica rodando desse jeito. Então eles nunca se estabilizam porque eles não podem se estabilizar. Se eles se estabilizarem, então ele deixa de existir, né? Então ele é um movimento constante. Mas, então, sendo que seja assim, né? Principalmente para nós que não estamos iluminados, né? É quase impossível, né, que não vá haver algum ponto de conflito, algum ponto de estresse, né? Mesmo porque o mundo ao nosso redor a gente não consegue controlar, né? Então, cedo ou tarde, algo, mesmo que a gente tenha uma construção bem harmoniosa e bem hábil, né? Ainda assim a gente não tem como controlar o ambiente ao nosso redor, né? Então pode ser que cedo ou tarde aconteça alguma coisa e a gente reage, né, de uma maneira estressante, de uma maneira não hábil, né?
E aí vem um terceiro ponto, né, em que essa capacidade de fazer silêncio é útil, porque também serve como um refúgio. Né? Quando a coisa aperta mesmo, o sankaras reage de maneira agressiva, de maneira não sábia, né? Você não tem tempo, né, ou habilidade para impedir aquele desenvolvimento, né? Você dá um passo atrás. Eles morrem sozinhos, né? Sem a presença, né, da ilusão, né? Eles morrem sozinhos, né? Se você não participar do processo, eles não conseguem perdurar, né? É que nem uma discussão, né? Se você não discute de volta, a pessoa perde interesse e vai embora, né? Mesmo que ela continue falando por alguns minutos ainda, né? Mesmo que você parou de responder, né? A pessoa não tem graça, né? Ficar discutindo sozinho não tem graça. O legal de discutir é quando você fala, a pessoa retruca, aí você retruca aquilo que ela falou, aí você discute, dá um argumento melhor, e se os dois ficarem falando, pode durar horas e horas, semanas, anos, um argumento, né? Agora, se a segunda pessoa não retruca, aí não dura mais alguns minutos. Então também é assim, né? Se você dá um passo atrás, sai, né, do processo, eles perduram por mais alguns segundos apenas, então desaparecem, né? Então também tem esse terceiro aspecto, né? Tem tanto o aspecto de ciência, tem um aspecto de estabilização, né? E tem um aspecto de controle, né? Você simplesmente sai, sempre que eles saem, começam a agir de maneira inábil, só você sair do sistema, eles murcham sozinhos. É até divertido de olhar, né? Esse é um negócio, quando eu era mais novo, eu fazia isso de propósito, que eu achava interessante, né? Eu sentava e criava uma história, criava uma raiva, criava um medo assim terrível, depois dava um passo atrás e via aquele medo murchar assim. ele sozinho se desfaz, né? Ou então um assunto assim, é muito importante, é muito interessante, muito importante, você dá um passo atrás, toda aquela importância e esmurcha que nem um balão vazando ar, né? Então é interessante fazer isso também. Você também perde essa ilusão, né, de eu, né? Essa ilusão de eu nesses sankaras todos, né? Então ponto chave para conseguir realizar esse trabalho é a capacidade de estar ciente, né? A capacidade de estar ter esse ponto de referência, né? Um ponto de observação, né? Que a gente chama de sati, ou silêncio, né? A mente desperta em silêncio, a mente observadora, né? Capacidade de estar ciente, né? Em tailandês eles falam, aquele que sabe, né? Você procura mais e mais habitar o aspecto de saber, o aspecto de estar ciente, em vez do aspecto de estar atuando, né? Ou de estar, né? Você dá um passo atrás e adquire a capacidade de observar. Só o ato de observar em si, né, já gera sabedoria, gera um efeito saudável, né, nos sankaras, e com o tempo se torna um refúgio, né? Conforme o tempo vai passando, mais e mais aquilo se torna um refúgio para a sua mente, né? Que também é um recurso importante de se ter, né? E aí, fora isso, é um excelente ponto, uma excelente área, como se fosse a partir dali você consegue também desenvolver samadhi, né? É um ponto de partida excelente para você desenvolver samadhi, porque ali não tem aquela bagunça toda e não tem aquele esforço todo também, né? Por exemplo, você pode desenvolver samadhi utilizando, como o Lompodia ensinou ontem, né? Você pode recitar um mantra, né? Você pode recitar um mantra bem rápido, funciona. Se você conseguir suster isso durante bastante tempo, né? E você conseguir fazer isso sem ficar muito irritado, né? Sem a mente ficar muito tensa, né? Se você conseguir fazer de maneira relaxada, tranquila, né? E suster isso durante um longo período, né? Eu acredito que funciona também, né? Só que é cansativo, né? Tem que ter energia para isso, né? Tem que ter uma certa habilidade, né, para lidar com a mente, para que ela não reaja com irritação, né? Tem que saber administrar a mente, né? Para algumas pessoas pode ser mais fácil, né?
Mas não é nenhum ritual mágico, né, que você faz isso e tudo se resolve, né? Requer habilidades, né? Aí você pode até argumentar, bom, se eu tenho habilidade para fazer isso, por que não fazer de outra maneira? Também, né? Para você, por exemplo, praticar Anapanasati também requer habilidades, requer qualidades, né? Então, aí a questão qual é mais fácil para você, né? Não é só um tá bom e o outro não serve, né? Depende, né? Quais são as suas características, o que é que você se sente mais confortável trabalhando, né? Ou como o Lompopié que diz, né? Se a pessoa não tem as qualidades presentes, nenhum objeto de meditação dá certo. Não tem essa ideia que tem um objeto de meditação mágico, que você vai pegar esse objeto e a sua mente vai de repente alcançar a Samadhi. Não existe, né? O que realmente faz a mente alcançar a Samadhi são as qualidades que ela desenvolveu, né? Essas qualidades não são nada mais, nada menos que esses tais de sankaras, né? São certos né, que eu não posso já somuto, né? São esses aspectos dessas construções mentais, né? Tem algumas construções mentais que são úteis para desenvolver Samadhi, outras não são úteis, né? Então você abandona as que não são úteis e desenvolve aquelas que são úteis, né? E aí, tendo feito isso, aí fica fácil, né? Você pode escolher qual objeto de meditação é mais conveniente para o seu caso, né? Mas sem essas qualidades presentes, não tem como. Você pode ficar recitando Budô a vida inteira, olhando a respiração a vida inteira, que não vai andar para frente, né? Então esse ponto, né, de silêncio também é chave, né, para desenvolver Samadhi. Continuando o que eu estava falando antes, né? Você pode desenvolver Samadhi utilizando uma atividade mental, né? Você pode desenvolver Samadhi utilizando a repetição de um mantra. Você pode desenvolver Samadhi utilizando uma reflexão, né? Desenvolvendo a contemplação ou a investigação de um tópico, né? Você desenvolve um assunto na sua mente usando pensamento, usando raciocínio, né? Se você desenvolver esse assunto de maneira inteligente, ele vai resultar, desculpa, ainda estou desintoxicando do período falando espanhol, estou readaptando ao português, né? E ainda mais estudando tailandês também, aí bagunça toda a minha cabeça, né? Então vai resultar em talvez um senso de desencanto muito grande, né? A mente se pacifica, né? Abandona a ansiedade, o apego pelo mundo material, o apego pelo seu próprio corpo, o apego por qualquer coisa que seja que a sua mente está muito apegada, né? Você desenvolvendo uma reflexão sábia, você consegue provocar, né, um desapego na sua mente. Aí aquilo pode servir de ponto, né, para você então alcançar Samadhi. Mas se você consegue, né, isso seriam exceções à regra, né? Não é impossível, mas normalmente isso é uma exceção à regra, não é o padrão, né? Por que não é o padrão? Porque, honestamente falando, é o mais difícil, né? Se você só quando a pessoa tem muita dificuldade mesmo em pacificar a mente, talvez ela tenha, né, uma possibilidade de fazer por esse ângulo, né? É quase que uma gambiarra, sabe? Não é algo realmente normal, você aprender a pacificar a mente. Não é difícil fazer, né? Se você... É o óbvio, né? Sinceramente falando, é o óbvio. O óbvio é isso, né? Se você realmente por acaso tem alguma dificuldade em fazer o óbvio, né? Às vezes a pessoa, né, tem uma outra opção, né? Mas não é o normal, né? E também porque tendo desenvolvido o óbvio, esses outros todos também continuam presentes, né? Se você aprende a pacificar a mente, tem as qualidades mentais necessárias para pacificar a mente, você também consegue aplicar a mente, né? Você não consegue uma coisa só, né? Quando você aprende a pacificar a mente, você aprendeu a utilizar a mente. Quando você aprende a utilizar a mente, você consegue tanto fazer ela parar, quanto você consegue fazer ela andar, né? Não é que nem você aprender a manusear um automóvel, né? Manusear automóvel, você não aprende só a fazer ele a andar para frente.
Você aprende a parar, aprende a andar para frente, aprende a andar, a virar para a direita e virar para a esquerda, você aprende tudo, né? Então também, né, a pessoa deveria aprender a utilizar a sua mente de maneira correta, né? Então, quando a pessoa aprende de maneira completa, né, então ela consegue fazer o que ela quiser. Se quiser andar, ela anda. Se quiser virar, ela vira. Se quiser parar, ela para. Então, aí a Samadhi já não fica tão difícil assim, né? E também a partir daí fica bem interessante, né? Começa a ter essa questão, né, já relacionada que eu estava falando inicialmente, né, de até que ponto, né, essas construções mentais de fato sou eu, né? Porque você, por exemplo, você começa a experienciar a mente em silêncio, mas ainda assim presente. Não deixa de existir, né? Mesmo que talvez você tenha a ideia, se eu parar de pensar, eu vou desaparecer. Não. Na verdade, você fica ainda mais presente, a sensação de presença é ainda mais forte quando a mente está em silêncio, né? Se eu parar, sabe, as construções mentais, as memórias, tudo isso muda completamente a sua perspectiva, né, do que são essas coisas todas, né? Até a questão de, por exemplo, memórias, você fica bem mais cético com relação às memórias. Você vê que na verdade são apenas construções mentais. É como se tivesse, não tem muita diferença entre memória e imaginação, né? A diferença é a memória, é como você está construindo, é como se tivesse, por exemplo, é que nem você pintar um quadro abstrato, ou você pintar um quadro tentando reproduzir, né, uma imagem que você viu, né, uma paisagem, né? Então, o ato de pintar um quadro não tem muita diferença. Você pintar um quadro abstrato ou uma figura imaginada, uma figura baseada em uma imagem real, não tem muita diferença, assim, né? O ato de pintar é o mesmo, o material é o mesmo, né? É só a sua ideia, né, que essa figura foi baseada numa paisagem real, essa outra figura eu inventei, né? Mas o quadro, assim, não tem muita diferença um do outro, né? É o mesmo material, a mesma coisa, é o mesmo princípio, é o mesmo ato de criação, é o mesmo. Um tem uma plaquinha que diz: isso é uma memória, isso é uma imaginação. É só isso a diferença. Não tem, se você tirar a plaquinha, você tirar a plaquinha, você não tem como diferenciar o que é memória e o que é imaginação. Então é muito frágil, né? A ideia de que eu sou essas memórias fica já não te convence tanto assim, né? Não dá para confiar nisso aqui não, pai. Isso aqui é muito frágil, né? É uma construção mal feita, né? É uma construção mal feita e realmente não tem muita diferença entre memória e imaginação, né? Você fica bem desconfiado de memórias, não confia mais nelas não, você não quer mais definir a sua existência a partir dessas memórias, porque elas são muito frágeis, muito suspeitas, não dá para confiar nisso aqui não. Então você já não se define mais pelo que ocorreu no passado, né? Então mesmo que as pessoas tenham memórias desagradáveis, né? Não importa, tanto é apenas uma mente, que nem eu falo, né? As pessoas têm traumas do passado, né? E elas querem resolver esses traumas do passado. Você não resolve trauma do passado nenhum, né? Esse trauma não existe no passado. Isso é a sua mente aqui agora te atormentando, né? Com esse, né? Eu não quero chamar de memória porque dá a impressão que é algo real, mas não é. É uma imaginação sobre o passado, sobre um evento do passado. Sua mente está te atormentando aqui e agora com uma imaginação sobre um evento, com uma história sobre um evento que ocorreu no passado. Talvez nem tenha ocorrido. Quem sabe, talvez foi você mesmo que inventou isso aí. E não importa, na verdade não importa, né? Não importa o que ocorreu no passado, o que importa é aqui e agora você está se atormentando com esse assunto, né? Então, se você não se atormenta, não existe tormento. Se você não se atormenta, tormento não existe. Muito simples. Então, quando você começa a perder, né, esse encanto pelas memórias também, né, fica bem mais tranquilo.
Não tem nada que te incomode muito com relação ao passado, né? Você já não tem mais fé também, né? Você tem muito mais fé no momento presente do que no futuro, né? Então você também não se preocupa muito com o futuro, porque o que vai realmente resolver o futuro é a minha mente presente no momento presente. Por exemplo, se eu desenvolvo uma mente saudável aqui e agora e carrego essa mente saudável comigo para o futuro, então quando eu chegar lá no futuro com essa mente saudável, eu resolvo o problema que vier. Vai tranquilo, fácil. Muito mais eficiente do que fazer planos, querer controlar o futuro, é você purificar a sua mente aqui e agora e guardar essa mente, resguardar ela, né? Para que conforme os eventos vão chegando, você está sempre presente com essa mente saudável e ela que resolve esses problemas, né? Deixa a mente saudável decidir sozinha como é que ela vai resolver os eventos que chegam, né? Em vez de querer controlar o mundo, querer manipular a realidade para que ela não apresente situações desagradáveis, né? Você simplesmente investe em ter uma mente saudável. Conforme as situações surgem, essa mente saudável lida fácil com ela. Não tem nada demais, na verdade. O mundo é muito simples, né? A verdade é que a vida é muito simples. As pessoas que são complicadas, a vida é simples, né? Então muda bastante, né? Muda bastante seu modo de a sensação de estar vivo muda bastante, né? Então, né, pelo menos é assim que eu interpreto, né, essa questão, né, de Somut e Vimut, né, que o Ajahn Chah costumava falar, né? Ele também fala em tailandês rimam, né? As duas palavras meio que rimam, né? No Ocidente não rima, você tentar traduzir seria construções mentais e libertação, né? Não tem esse som tão agradável, né? Mas é interessante, né? A relação entre ambas, né? Como é que a gente já fazia a relação entre ambas, estressava, né? Como ambos estão relacionados, né? Então é algo interessante a se refletir a respeito. Então é isso, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Não? Bom dia. Eu estou praticando o budismo Theravada na SBD já tem uns 3 meses e meio. Antes, eu praticava o Zazen, há uns 4 anos. E o modo de focar a mente era praticando o Shikan Kazara, que é apenas sentar e olhar para o chão. Isso a minha mente meio que ficava em branco, eu meio que apagava, não sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo ali, quem era eu. Isso é uma forma de sati? É uma primeira pergunta que eu tenho. A segunda, ontem dormindo no quarto, eu acordei de madrugada e fui fazer a meditação, escutando o barulho do despertador de cordas que eu tinha comprado. Focalizar em um barulho exterior e não interior como objeto de meditação também é uma forma de praticar meditação? Obrigado. Também a questão tem algumas camadas disso, né? Então, primeiro talvez recurso, ou talvez se for querer quebrar em passos, né? Não é obrigatório quebrar em passos, às vezes nem é a melhor maneira de fazer, mas às vezes as pessoas talvez seja mais útil para as pessoas quebrar em estágios, né? Então você pode primeiro, né, aprender a tirar a mente do mundo dos pensamentos. A mente está totalmente apegada, desesperada, ela tem medo de sair do mundo do pensamento, tem medo do aqui e agora, tem medo de que se eu sair dos pensamentos eu vou deixar de existir, eu tenho o dever de pensar, eu não posso parar de me preocupar, eu tenho, sei lá, qualquer tipo de compulsividade que faz a mente ficar daquele jeito. Também tem medo da experiência daqui e agora, tem medo da sensação do seu próprio corpo, uma bola de tensão, medo e compulsividade, né? Então você pode ter um primeiro estágio, tentar
algum recurso para que a mente perca essa compulsividade. Então você bota ela para ouvir um som, ou, sei lá, fazer exercício, caminhar, sabe? Tenta caminhar em silêncio, faz algum trabalho com as mãos, recita cânticos, faz puja, tenta de alguma maneira, pouco a pouco, né, tirando a mente do mundo dos pensamentos, das preocupações, da imaginação, e trazer ela para algo que não seja aquilo. Quando tendo feito isso, né, ou, né, de uma maneira paralela, de novo, eu não acho que a melhor maneira seja você quebrar em etapas. Isso é uma coisa que é melhor você fazer de uma maneira mais integral, mas tudo bem. Aí você, mesmo que você consiga tirar a mente do mundo dos pensamentos, né, você tem que conseguir suster, né, mantê-la, né, porque você tira ela, mas ela volta. Então você tira ela, agora são duas coisas um pouquinho distintas, né? Aprender a tirar, aprender a suster, né? A mantê-la, né? Não deixar ela voltar, né? Então, quando você tira, mesmo que você consiga tirar ela, né, ela ainda vai continuar a tentar ou voltar para os pensamentos ou cair no sono, apagar, né? De alguma maneira. Às vezes não é sono necessariamente que nem a gente conhece, às vezes é simplesmente cair num estado meio apagado, né? Que também é um recurso para não experienciar aqui e agora. Eu não quero experienciar aqui e agora, eu me recuso em hipótese alguma. Eu prefiro, ou volto para minhas imaginações, minhas distrações, ou eu apago, né? Então você também tem que trazer, se ela caiu muito para a direita, você traz ela para a esquerda. Se ela caiu muito para a esquerda, você traz ela para a direita, né? Tenta achar o ponto médio, em que a mente está em silêncio, presente aqui e agora. Aí se você for fazer da maneira que eu acho que é a mais óbvia, né, e mais rica, digamos assim, maneira mais rica em termos de experiência, em termos de insight, né? Então você vai querer ter o silêncio como seu ponto de referência, né? Não som, né? Porque aí você meio que ajuda, né, a tirar a mente da confusão mental, né, que nem o Lombardia falou ontem, né? Você estabiliza a mente, aí você descansa ela na respiração quando ela tá bem comportada. Então pode ser um recurso didático, né, a ensinar a mente a ter constância, ensinar a mente a ter disciplina e tudo mais, né? E aí quando a mente estiver disciplinada, você pode descansar ela naquele estado de ciência, né? E ali, a partir dali, sim, você tem referência, você tem um ponto de vista para poder enxergar os fenômenos mentais, né? E aprender a trabalhar com eles de maneira mais sábia, né? Então, o Buda mesmo recomendava a respiração, né? Foi o que o próprio Buda utilizou, né? Se você ler a história de vida do Buda, né? Ele utilizava a Anapanasati, né? E ele também recomendava, não era a única coisa que ele recomendava, ele também dava opções, né? Mas o normal, o padrão, né? Ou, de novo, né, que nem meu professor dizia, né? Se você não consegue praticar, se não tem qualidade suficiente para praticar a Anapanasati, é pouco provável que você vai conseguir praticar qualquer outra coisa, né? Mesmo que se você consegue praticar a Anapanasati, aí você pode talvez, não, eu consigo praticar a Anapanasati, mas eu prefiro praticar recitando mantra, eu prefiro investigar a morte, eu prefiro usar um outro tipo de meditação, tudo bem. Agora, se você não consegue fazer, aí já começa sintomas de que há um problema, né? Você não fazer porque não consegue é diferente de não fazer porque eu não quero, eu tenho uma segunda opção melhor do que essa, né? Então, geralmente a gente recomenda utilizar a respiração como objeto de meditação, porque tem tanto essa característica do silêncio, né? E também tem essa característica de presença. A mente não deixa a mente cair no sono, não deixa a mente apagar, né? E não deixa a mente sair para os pensamentos, né? Então é um bom ponto médio para você mirar a sua atenção, né? Aprender a suster, né, a mente naquele ponto, né? E também a respiração tem várias coisas interessantes nela, em si mesma, né? Ela representa, ela meio que funciona como um espelho da mente, né? É um fenômeno bem interessante de se observar também. Então, aí isso é a prática desse jeito, daquele jeito, é válido? Eu não sei, aí depende do método que está sendo ensinado, né? Então talvez no Zen
essa prática tenha um papel, seja um estágio para algo mais, eu não sei. Aí você tem que perguntar para os praticantes, para o professor de Zen, eu não saberia dizer isso. Né? Se for perguntar do modo que a gente pratica, eu diria, pode ser um estágio inicial, mas aí você tem que aprender, estabelecer a mente aqui e agora, não deixar ela apagar, senão não serve como meditação. Né? Se for seguir esse método que a gente ensina. Se no Zen isso pode ser útil ou não, aí eu não sei. Você tem que perguntar. Ok?